Olha aí, pessoal, já tem um tempinho que o Sidônio Palmeira assumiu a SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Lula. Já dá para mensurar mais ou menos o resultado que ele está tendo ou não nas redes sociais do Lula, na comunicação dele de forma geral, mas principalmente nas redes sociais, que é o grande interesse, o grande ponto fraco do Paulo Pimenta, dentre vários pontos, é claro. Mas na matéria da comunicação, como que o Lula não conseguia chegar ao público mais jovem para trazer essas ideias de uma forma dinâmica, coisa que, por exemplo, o Nicolas Ferreira faz muito bem de forma orgânica, né? E agora que já temos algum tempinho para analisar essa questão, a gente pode concluir, e aqui o pessoal do G1 fez a análise que nós vamos olhar, que na verdade, sim, o Lula teve mais visualizações nas redes sociais com a chegada do Sidônio, mas o engajamento caiu e caiu muita coisa. Pois é, o pessoal está interagindo menos com o conteúdo do Lula. Por quê? Qual é a estratégia errada que eles estão usando? Não é problema de estratégia, é problema do conteúdo, do produto. Ninguém quer consumir o produto Lula nas redes sociais. Vamos conversar sobre isso aqui então, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Mas então, temos a SECOM, Secretaria de Comunicação, que foi o alvo de uma disputa recente. O Paulo Pimenta vinha fazendo um péssimo trabalho na SECOM. Como sempre, o cara é fraco de maneira geral, né? Seguraram ele um bom tempo até que ele finalmente rodou e entrou o Sidônio Palmeira no lugar dele, que é o marqueteiro responsável pela campanha eleitoral do Lula. Ah, então o cara vai fazer milagres, o cara elegeu o Lula. Eu já falei aqui no canal a respeito desse ponto. Qual que é o problema dessa análise superficial? Campanha eleitoral é uma coisa, principalmente se não é uma campanha de reeleição, uma campanha em que você está como oposição ao atual governo. Governar é outra totalmente diferente. Então, bater no Bolsonaro era muito mais fácil naquela época. Fazer esse tipo de campanha apelativa criticando o atual presidente funciona de uma forma bem interessante, costuma dar bons resultados, né? A gente tem um histórico mostrando isso. Agora, você fazer uma propaganda para enaltecer o seu trabalho, ao invés de enfraquecer o seu adversário, é muito mais difícil. Na verdade, o Sidônio tá seguindo o mesmo padrão lá de 2022 mesmo. Ele recomendou que se batesse mais no Bolsonaro, se fizessem mais comparações com o governo anterior para fortalecer a imagem do Lula. O Lula não tem nada para mostrar, até o Sidônio Palmeira sabe disso. Tem que ficar criticando o Bolsonaro para ter alguma coisa em favor do atual governo, naquele estilo. Nós somos ruins, mas eles são piores do que a gente, né? Enfim, quais são as métricas aqui para as principais redes para o público jovem, né? Aquela coisa mais dinâmica, ou seja, o Instagram e o TikTok. Então, o que acontece, né? Olhando o Instagram, a análise aqui é o seguinte: uma janela de um mês lá entre novembro e dezembro, comparada com a janela de um mês agora entre janeiro e fevereiro. Um pouco menos, na verdade, do que um mês, dá uns 20 dias, mas é uma janela parecida de tempo aqui, né? O que aconteceu em matéria de visualizações? Subiu. O Lula tinha lá 42 milhões de visualizações nesse período em 2024, subiu para quase 47 milhões, uma alta de 10%. Que, beleza, uma alta de 10% é expressivo, mas esses números totais aqui não são muito favoráveis para o governo, não, porque tem, sei lá, só aquele vídeo do Nicolas Ferreira do Pix deu 5 vezes mais do que isso aqui de visualização. Então, imagina, o presidente da República, que tem o aparato estatal ao seu favor, tem uma secretaria de comunicação paga com dinheiro público para fazer esse tipo de coisa, material de publicidade, de propaganda do governo paga pelo contribuinte. Nenhum outro político fora do governo tem essas condições, né? Ah, o deputado, senador, tal, o pessoal que está hoje atuando. Mas em matéria de chefe de poder executivo, é isso aí. O Lula é o único, né, que desfruta dessa possibilidade porque ele é o atual presidente. Então a quantidade é muito baixa, de qualquer forma, pelo aparato do qual dispõe o governo, né? Mas não apenas isso. O problema é que houve uma queda brutal nas interações, no engajamento, ou seja,
comentários, né, compartilhamentos, curtidas, essas coisas. Tínhamos lá 9,5 milhões de interações na análise anterior, na janela de tempo anterior. Isso caiu para 4,9 milhões, quase a metade, de fato, né, 48% na redução do engajamento. O que isso significa de fato, né? Então, provavelmente, né, aqui também nas redes do governo federal, isso aqui é a conta pessoal do Lula. Nas redes do governo, tem as contas oficiais dos órgãos, dos ministérios aí e tudo mais, as visualizações dispararam 70%, bombando, né? Caramba! Mas, né, as interações caíram 20%. Então, isso aqui representa na prática tráfego pago, anúncios pagos para aparecer, muita gente vê, claro, porque o governo está pagando para exibir isso aí. Aliás, eu e você estamos pagando para o governo exibir isso aí, mas ninguém quer assistir, ninguém quer interagir com esse material horroroso, né? No fim das contas. Agora, no TikTok, não. O Lula teve um aumento, sim, no TikTok, tanto na quantidade de engajamentos, né, quanto na quantidade de visualizações, e subiu bastante, né? Os perfis, no perfil, aliás, do governo federal, também aumentos aqui que superam 100%, a depender da métrica aqui usada, né, considerada. Só que somando tudo, né, somando TikTok e Instagram, ainda assim o número o total do engajamento caiu quase 43% sob a gestão do Sidônio Palmeira. O que isso pode indicar no final das contas? Pode indicar que a estratégia do Sidônio está ruim, claro, né? O número não está sendo entregue da forma como deveria. O cara chegou com muito poder no governo, fez uma pancada de reuniões com ele. Tem ministro do Lula que não conseguiu em 2 anos fazer tantas reuniões quanto o Sidônio fez em uma semana com o Lula para tentar mudar isso, reverter o cenário e etc. Mas, meu amigo, tá longe de conseguir fazê-lo. Pode ser, então, um erro de estratégia, uma estratégia fracassada por parte do SECOM do Lula, mas pode ser também a constatação de que ele não faz milagre. Não tem como melhorar a imagem do Lula, porque a gente está vendo a queda da popularidade dele hoje e o Lula fala que é problema de comunicação e tudo mais. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É problema da percepção do povo da realidade. Não é que o governo não sabe comunicar o que está acontecendo. É o povo que consegue perceber os fatos, apesar das mentiras estatais. Então, na medida em que o povo vai ficando com raiva do Lula, vai ficando decepcionado com o Lula, desapontado com ele, o povo para de consumir os conteúdos que ele publica nas redes sociais. Antigos apoiadores do Lula, que até 2, 3 meses estavam satisfeitos com o governo, estão revoltados agora. Podem não xingá-lo nas redes sociais, podem não falar que preferiam o Bolsonaro, que se arrependeram de votar nele. Mas estão mordidos nessa história, estão incomodados e não vão ficar consumindo o conteúdo do presidente, não. Comentando, curtindo, nada disso. Só se for para xingar. Agora, curtir para fazer o engajamento acontecer, isso aí não vai rolar. Por quê? Porque o produto que está sendo vendido é muito ruim. O Lula é um problema sério para todos os envolvidos aqui e a percepção de que ele é um presidente problemático que está prejudicando o Brasil está muito forte entre as pessoas. Então, no final das contas, essa queda na métrica aqui pode nem significar o fracasso da estratégia do Sidônio Palmeira. Pode significar simplesmente que o cara não consegue fazer milagre. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.